Bom, pessoal, estamos aqui, agora iniciando a unidade de análise de viabilidade de empreendimentos imobiliários e a gente vai começar falando sobre formação de preços. Esse é um material montado por mim e pela professora Thaís do Lago Alves, ok? Vamos agora falar um pouco sobre esse assunto, que é um assunto que diz respeito a como eu formo o preço, como é que eu monto o preço do imóvel, o que é que impacta nesse imóvel, certo? Bom, um dos primeiros pontos, que a gente chama lá de antecedentes na escolha do empreendimento, nós temos lá a escolha do terreno, certo? O terreno hoje, o que acontece? Dentro da visão de mercado imobiliário, o terreno é um dos principais pontos, porque é uma das coisas que mais se valoriza dentro do mercado imobiliário é o terreno, porque na realidade o que está ligado ao terreno é a localização, Tem até uma brincadeira que o primeiro ponto de escolha do cliente é a localização, o segundo é a localização e o terceiro é a localização. Do quarto em diante é que vão vir outros critérios de escolha. Então, por isso que o terreno, a localização vale muito. Então, se você vai para uma região, vamos dizer, a beira-mar, ela é bem mais cara, porque pela localização, pelos serviços, as vantagens que tem ali, é diferente de quem mora em regiões diferentes, certo? Então, quanto mais bem localizado um empreendimento, mais caro será o terreno, certo? E esse terreno, ele é uma especulação, o valor dele é o valor que o último cliente comprou. Então, naquela região, ele vai especulando, é R$5.000 o metro quadrado, é R$2.000, até que a pessoa que está interessada paga por aquele valor. Então, aquele valor vira o valor de referência. Tá? Por isso que ele é especulação, ele não tem um valor lá, não, mas eu vou pegar tanto, vou fazer aqui um orçamento, tantos metros quadrados, não sei o que, não tem isso. É uma especulação, é questão de negociação, tanto ele pode subir como ele pode baixar. Tá? Então a escolha do terreno ela tem uma importância muito grande na questão do mercado imobiliário. Primeiro ponto lá é o ponto de vista jurídico, Então a gente já falou lá atrás, a questão da incorporação, Então eu preciso saber se está tudo organizado dentro daquele terreno, se não há nenhum problema jurídico com aquele terreno. Por exemplo, se ele está dentro de um espólio, se ele hoje existe um litígio, de área, de tamanho do terreno, Então tudo isso precisa estar claro. Uma coisa importante, existem muitos problemas que a gente chama das divisas do terreno, das áreas, então isso tem que estar muito claro, não pode ter divergência entre o que está na escritura e o que está lá registrado, então o que está na realidade, então tudo isso precisa estar definido, tá? Então eu preciso ter essa garantia com relação ao terreno. Tem a questão do ponto de vista econômico-financeiro, que também está ligado, a gente já falou, a compra em dinheiro, ou seja, eu pago o terreno de uma vez, a permuta por imóvel ponto ou em outro local, que a gente chama de dação fora, ou seja, eu fiz essa dação, e permuta por imóvel no local, que é dação local, ou seja, eu fiz uma dação dentro do próprio imóvel, certo? Então isso tudo são relações comerciais que eu posso misturar os três, eu posso comprar dinheiro, uma parte em dinheiro, uma parte com imóvel pronto em outro local e o outro com imóvel no local. Então isso tudo faz parte da negociação para a aquisição do terreno, ok? A escolha do projeto, O projeto, ele, como a gente já mencionou, ele tem limitações. Ele tem lá o Código de Obras e Posturas, o uso de ocupação do solo, o plano diretor. Então, tudo isso tem impactos dentro da sua compra, Então, assim, tem terrenos lá, por exemplo, nós vamos ver lá, taxa de ocupação, Eu posso ocupar a taxa de ocupação 50%, eu só posso ocupar 50% do terreno. 50% não pode ser ocupado pela torre do empreendimento. Então eu tenho que já levar em consideração. Então tem áreas que têm uma taxa de ocupação maior, outra menor, isso vai ter impacto. E eu tenho lá, por exemplo, o índice de aproveitamento. Por exemplo, quando eu boto o índice de aproveitamento 2, se a área de projeção é 1.000 metros quadrados, eu posso construir 2.000 metros quadrados. Então, tudo isso vai ter impacto no tamanho, no uso daquele espaço, que obviamente vai ter impacto no custo. Quanto menor o uso do empreendimento, daquele terreno, mais caro ele vai se tornando. Tá? Então eu tenho que avaliar isso aí dentro das definições. Então toda a parte de projeto vai ser afetada por essas questões que nós falamos aí, do Código de Obras e Posturas, da Lei de Uso e Ocupação do Solo, do Plano Diretor e de outras informações que são importantes dentro do projeto. Um outro ponto é
que a gente chama de pesquisa com ambiente circunvizinho, que são as unidades vendidas, ou o índice de velocidade de vendas. O que quer dizer isso? Quando eu vou vender um empreendimento, eu preciso saber, ao redor do meu empreendimento, sei lá, de um raio, aí eu defino de 200, 300, 500 metros, quais são os empreendimentos que estão lançados ali? Qual é o padrão daqueles empreendimentos? Tá? Como é que eu faço esse empreendimento, né? Ou seja, será que, vamos dizer, eu tenho um determinado apartamento lá, apartamentos de 200 metros quadrados, certo? Será que eu tenho como construir um apartamento, o público que está ali vai ter um empreendimento de 50 metros quadrados? Será que vale a pena? Pode até ser, mas ele vai ter que ser numa outra categoria, né? Um apartamento com muito luxo, com bons acabamentos, com uma área de serviços muito grande para poder compensar um apartamento de 50 metros quadrados, certo? Então, assim, eu preciso conhecer, preciso saber quantos empreendimentos ou quantos apartamentos estão no mercado. Eu sei assim, por exemplo, vamos supor que na região que eu analisei, eu vi que tem 500 apartamentos a serem vendidos ainda, do padrão do que eu estou pensando. Aí eu vou agora fazer um empreendimento de mais 100 apartamentos, certo? Então eu estou pegando agora um mercado, eu vou pegar as 500 que já estavam sendo e vou botar mais 100. Será que vale a pena? Certo? Eu tenho que avaliar isso aí, se vale a pena lançar, se vai lançar aquele empreendimento que eu estou pensando, porque eu posso pensar em outro empreendimento, buscar outro público, que não é aquele público lá dos 500, certo? Para poder viabilizar. Então eu tenho que ter muito cuidado com isso, porque como a gente sabe, o empreendimento imobiliário é um empreendimento caro. Então se eu pego esse empreendimento e faço um empreendimento com dificuldade de vendas, eu vou ter muita dificuldade de viabilizá-lo. Eu vou ter que colocar muito recurso para receber lá na frente, né, e provavelmente ele vai ter uma rentabilidade menor do que era previsto. Então eu tenho que ter muito cuidado com essa questão do ambiente circunvizinho. Outra coisa é pesquisa com futuros adquirentes em potencial. Quer dizer, qual é o perfil daquela população, certo? Ou seja, por exemplo, qual é o padrão de renda? Qual é o padrão familiar? É o pessoal de famílias maiores, famílias menores? É mais idoso? É mais criança? Né? Porque, por exemplo, quando eu vou fazer um empreendimento, ele é um empreendimento, eu tenho um público-alvo. Não quer dizer que eu só venda para aquele tipo para aquela população. Mas eu vou ter um público-alvo. Por exemplo, eu tenho um apartamento com um bom playground, com uma boa área de lazer. Isso aí vai atrair, por exemplo, pessoas com crianças, adolescentes, para poderem aproveitar o condomínio. Talvez pessoas mais idosas não se interessem muito por aquilo ali, porque não usa, não vai na piscina, não anda, então assim, para que ter um condomínio tão grande? Então eu preciso saber qual é o meu perfil e qual é a necessidade daquela região, certo? Ou seja, qual é o produto que eu vou oferecer para os futuros adquirentes, ok? As etapas do projeto, né, que é um outro ponto importante, né? O projeto ele vai, né, a gente chama lá de levantamento, que são as principais informações, o programa de necessidades, o que é que eu preciso, qual é o seu interesse? Não, rapaz, eu quero um apartamento com 3 quartos, eu quero poder trabalhar em casa, eu quero ter uma área de lazer para os meus filhos ficarem. Então, isso é o programa de necessidades. Faço um estudo de viabilidade, que eu vou ver o quão viável é, né? Ou seja, o quão essas coisas que eu estou pensando vão impactar no preço, né? Aí, deu alto. O que é que eu posso tirar para viabilizar? Então, esse estudo. Faço um estudo preliminar, né? Né? A gente joga as principais áreas, o que é que você está pensando, como é que você está querendo distribuir no terreno. Depois eu faço um anteprojeto, que já é um detalhe maior, né? Até por exemplo, já para começar a vender, as pessoas já terem noção de como é que está distribuído o apartamento, as grandes áreas e tudo mais. Tem o projeto legal, que é o projeto que a gente leva para a prefeitura, que é o que a prefeitura exige, para que seja como a questão dos recuos, né? O que é que pode estar dentro do apartamento e tudo, ou seja, o que é que precisa ser atender às exigências, né, municipais, né, dos códigos de obras e postura, da lei de uso e ocupação do solo. Tem um projeto básico, que é um projeto que já, por exemplo, eu já posso fazer um orçamento bem mais detalhado, e tem o projeto executivo, que o nome está dizendo, que já é o projeto que vai ser usado na execução da obra. Então eu vou nesse nível de detalhe, né? Então cada projeto vai ter esse nível de detalhe que vão ser utilizados ao longo da sua construção, certo? Faz-se o estudo do custo do terreno, permuta versus compra, que a gente já falou.
O estudo dos demais custos, o prazo de obra, né? Ou seja, quanto mais a obra, vamos dizer, porque o que acontece? Eu posso ter um orçamento e esse orçamento ele vai ser distribuído no tempo. Né? Então eu tenho que analisar esse prazo, porque, por exemplo, se eu tiver um prazo curto, o que é que vai acontecer? Eu vou ter o mesmo orçamento, eu vou aumentar o meu desembolso mensal. Se eu tenho um prazo mais elástico, eu vou diminuir o meu desembolso mensal, porque aí eu não preciso ter tanto aporte de recurso. Né? Então por isso que é importante o prazo e custo, eles trabalham de forma imbricada dentro do processo. Né? Bom, o custo unitário de construção, como é que funciona? Eu preciso saber quanto é o custo unitário. Rapaz, é R$2.000 um metro quadrado, é 3.000, ou seja, eu preciso saber quanto é o custo. A curva padrão de desembolso, né? Como é que eu vou desembolsar isso aí? Ou seja, eu vou desembolsar mais no começo, mais no meio, mais no fim. Né? O mais interessante é que eu desembolse, né? Se eu consigo, isso depende muito. Quanto mais desembolso para trás for, para o final do empreendimento for, melhor. Por quê? Porque eu vou, se eu tiver com um bom padrão de venda, eu vou estar recebendo muito recurso, vou estar gastando pouco e vou estar criando um colchão para gastar lá na frente. Qual é o problema disso aí? Se eu deixar muito para gastar no final, eu posso postergar a minha obra e eu posso ter muito problema de planejamento. Aí, ou seja, eu tenho que ter um gerenciamento muito bem feito, porque senão eu vou acabar atrasando a obra. Então eu tenho que avaliar qual é o melhor, por isso que é importante a curva de padrão de desembolso. Custo com projetos, né? Ou seja, quanto é que eu estou pagando aos projetos? Projetos de arquitetura, de estruturas, né? Projetos de sistemas prediais, fachada, impermeabilização, fundação, contenção, ou seja, quanto é que está sendo isso? Certo? Então é isso aí. Despesas comerciais com comissão e promoção, quanto é que eu estou pagando? Hoje eu pago lá em torno de 5%, 4 a 5% para o corretor. O custo de projeto está entre 5, 6, né? Assim, dependendo do nível de projeto, vai até 10%, mas é muito raro. Então ele fica ali entre 5, 6, 7%. Certo? O custo administrativo, né? Ou seja, quanto é que aquele empreendimento, quanto é que é o custo da minha máquina, ou seja, da construtora, né? Porque lá na construtora eu tenho um cara que está cotando, eu tenho um cara que está fazendo o orçamento, eu tenho o engenheiro, eu tenho, né, todo o serviço administrativo, o contador, né, o serviço pessoal, então isso precisa ser pago pelo empreendimento. Né? Obviamente, quanto maior o custo administrativo, maior é o custo que mais vai impactar no preço. Então é importante que o meu custo administrativo ele seja um custo adequado. Hoje a gente trabalha com em torno de 5% de custo administrativo. E os encargos tributários das vendas, o que é que vai impactar nos encargos? Porque esse tributo precisa ser pago, né? E isso vai impactar no preço do imóvel, ok? Bom, o estudo comercial é importante, quer dizer, qual é a data de lançamento de entrega, né? Ou seja, qual é o melhor momento que eu vou lá definir, né? Ou seja, por exemplo, às vezes tem lançamento de maio, vamos esperar um pouquinho, né? O mercado não está tão bom, vamos aproveitar aí, né? Por exemplo, vamos lançar no começo do ano, o começo do ano é ruim, o pessoal tem muita dívida, vamos lançar em dezembro, que tem um 13º, ou seja, qual é a melhor forma disso aí, né? Qual é o meu preço de venda? Eu preciso definir qual vai ser o meu preço de venda. E preciso definir qual vai ser o VGV, que é o valor global de venda, ou seja, quanto é que custa o meu empreendimento como um todo, né? Porque um é o preço de venda, o outro é o quanto custa, porque esse quanto custa todo é o que a construtora vai ter que desembolsar, né? Vai ter, como dizer, é o quanto ela espera vender daquele produto. O perfil da tabela, ou seja, depois que eu defino o meu preço do imóvel, eu preciso definir a tabela, vamos dizer, qual vai ser a entrada, qual vai ser o valor da prestação, qual vai ser o valor das intermediárias, né, que são aquelas prestações mais pesadas que a gente coloca normalmente uma vez por ano, qual vai ser, por exemplo, qual vai ser o valor que a gente coloca nas chaves. Então, cada tabela ela tem um perfil, porque esse perfil ele vai impactar na curva de receita. Certo? Ou seja, e essa curva de receita ela tem que estar batendo com a curva de desembolso, ou seja, eu tenho que atrelar as duas para não gerar muito problema, vamos dizer, de desencaixe, que a gente chama, né? Ou seja, eu tenho que ser o mais encaixado entre o que eu recebo e o que eu gasto, porque aí menos, se eu conseguir receber, né, quanto mais eu encaixar a minha receita com a minha despesa, menos dinheiro no banco eu vou ter que pegar, ou dinheiro da construtora, menos dinheiro eu vou ter que aportar, né? Tá certo? Então, quanto menos eu fizer isso, melhor. Tá? O índice de velocidade de venda, né? Ou seja, qual é a minha previsão de venda? É 10%? O que quer dizer isso?
Se o índice de velocidade de venda for 10%, quer dizer que as minhas unidades que estão disponíveis lá, eu vou vender 10% ao mês. Então, por exemplo, se eu tenho um empreendimento de 100 unidades, em 10 meses eu vendo todos os meus imóveis, certo? Então, esse índice é importante para que eu saiba, porque aí ele vai impactar, por exemplo, na minha curva de receita, né? Então, se eu vender 10, ou seja, a cada mês entram 10 apartamentos, eu vendo 10 apartamentos e eu vou melhorando minha curva de receita. Ok? E por fim aqui nós temos a estratégia de lançamento. Eu vou lançar em etapas ou um lançamento único, né? Ou seja, eu tenho um condomínio com um condomínio de casa. Eu vou lançar todas as casas ao mesmo tempo? Não, mas eu faço primeiro um conjunto, depois eu faço outro, né? Isso é estratégia de lançamento, que isso vai ter impacto no seu programa de desembolso, cronograma de desembolso, no seu fluxo de caixa. Ok? Bom, e também a questão dos recursos financeiros. Como é que eu vou financiar? Eu vou financiar a produção? Ou seja, eu vou no banco pedir dinheiro para financiar a produção ou não? Ou eu financio toda a produção e o banco financia só o comprador? Isso aí é uma decisão. Eu tenho capital para aguentar isso aí ou não? Então eu preciso saber como é que eu vou financiar. Não, parte eu vou colocar do meu dinheiro. Certo? E normalmente o banco nunca aceita financiamento total, né? Normalmente ele fica 80% do valor que ele financia a produção. Os 20% tem que ser da construtora, da incorporadora. Mas será que eu consigo, provavelmente, quer dizer, aí eu vou analisar, será que vale a pena pegar no banco, tirar meu dinheiro do banco, né, os meus investimentos colocar aqui, ou é melhor eu pegar tudo no banco? Então, essas são decisões que eu preciso definir, tá? Como é que eu vou financiar isso aí, certo? Uma coisa importante aqui, que é preciso saber é que, por exemplo, se eu tenho um apartamento, que aí o banco vai financiar o comprador, certo? Então, eu fiz a obra, né? Quando o comprador foi no banco e pegou o recurso, aquele recurso vai diretamente para a minha empresa, certo? Ou seja, normalmente como é que funciona? O cara compra um apartamento da minha empresa, certo? Aí ele vai até a construção, até o final da construção, ele paga uma prestação. Ele vai pagando uma prestação. Que normalmente isso aí hoje vai dar em torno de entre 20% e 30% do valor do imóvel, né? Eu pago ali enquanto ele está construindo, pago direto à construtora, certo? Os restantes, o que é que eu faço? Eu vou ao banco, pego um financiamento, uso o meu apartamento, o apartamento que eu estou comprando, eu uso como garantia, e o banco pega o quê? O saldo devedor daquele imóvel, ele passa direto para a construtora. Então a construtora recebe o dinheiro todo de uma vez, do saldo devedor, o que estava faltando. E esse recurso, e eu agora, em vez de estar devendo à construtora, eu fico devendo ao banco, certo? E com a garantia do imóvel que está ali. Então isso é importante porque isso aqui, o que acontece? Quando a obra é finalizada, e se eu vendo bem ali mesmo, eu vou ter um aporte muito forte de recurso. Então eu preciso entender isso aí, porque o meu fluxo de caixa tem que acompanhar isso aí. Tá certo? Porque esse fluxo de caixa, principalmente no momento do lançamento, lá na análise de viabilidade, ele precisa ser bem feito, porque ele vai me dizer, a partir da análise de fluxo de caixa, da viabilidade daquele empreendimento. Ok? Aí eu preciso, né, da curva de receita e preciso da taxa financeira. Quanto é que o banco está me pagando? Né, me cobrando de juros? E quanto é que eu tenho hoje de dinheiro aplicado? Será que eu posso pegar um financiador externo? Vai ter um cara lá, ele vai colocar dinheiro, obviamente, ele vai ser remunerado por isso aí. Porque tem uma coisa interessante, né? O imóvel, ele se valoriza ao longo do tempo. Então, uma coisa é o imóvel vendido na planta e outra coisa é o imóvel pronto. Porque o que acontece? Aqui nesse meio aqui tem um risco muito grande. Então, cada vez que o imóvel vai ser, ele estava no chão, aí agora ele já terminou a estrutura, já tem um valor, terminou a alvenaria, tem outro valor. Por quê? Porque o risco dele vai diminuindo. Tanto é que as construtoras fazem muito isso, que é que elas pegam. Alguns apartamentos elas tentam vender na planta, por quê? Porque ela vai dar uma como é que se diz? Uma oxigenada financeira no empreendimento. Mas ela não vende tudo na planta, porque ela sabe que lá na frente vai valorizar.
então ela vai vender também, ela guarda alguns imóveis para ganhar mais na frente, certo? Então isso são estratégias que você faz de vendas, tá? Então, levando em consideração o imóvel. É a mesma coisa na hora que eu compro, que eu faço permuta, o preço que eu pago aqui é um preço bem mais barato porque esse imóvel vai se valorizar. Então, o cara que está comprando um imóvel aqui, ele vai gastar menos. Ele vai ganhar mais lá no final. Então, por exemplo, lá no final ele quiser vender, ele vai ter um spread, ele vai ganhar em cima disso aqui. Correto? Então, por isso que eu posso pegar um preço mais barato aqui nesse momento. Ok? Então, aqui para a gente finalizar, nós temos aqui consolidação dos resultados. Tendo como base estudos anteriores, consolidar o estudo de viabilidade, análise estática e fluxo de caixa. Então eu tenho que pegar, né, a gente vai ver mais na frente, eu faço um fluxo de caixa e vou fazer, usando, a gente também vai falar um pouco sobre VPL, taxa interna de retorno, vou ver se esse imóvel, esse empreendimento, esse fluxo de caixa que está montado aqui, se ele vale a pena ou não. Certo? Fazer simulações para algumas variáveis levantadas, como velocidade de vendas, preço e perfil da tabela. Então, por exemplo, como eu tenho, né, eu posso usar aí vamos aí fazer propaganda, eu posso usar o Excel e sair mudando. Rapaz, ó, se eu vender rápido, qual vai ser o impacto no fluxo de caixa? Se eu vender lenta, ou vender mais no final, qual é que vai ser o impacto? Se eu vender, por exemplo, boa parte dos meus empreendimentos com recurso vindo do banco, como é que eu vou... isso aí, ou seja, qual vai ser o impacto disso aí? Rapaz, eu vou receber aqui uma bolada, mas eu tenho que ter dinheiro para chegar nessa bolada, né? Então, como é que faz isso aqui? Como é que vai ser a minha velocidade de venda? Então, assim, eu posso fazer várias simulações para entender, né, como é que vai ser feito. Então, acho que isso é importante para ver se é viável ou não, tá? Posso, por exemplo, fazer análise do próprio projeto. Rapaz, eu fiz um projeto com toda a fachada em cerâmica. Não, a viabilidade, o preço ficou muito alto, a viabilidade bota só metade de cerâmica, o resto é textura. Quanto é que isso dá impacto? Ou seja, eu tenho que simular receitas e despesas para tentar encaixar os dois, né, para ver qual é o melhor encaixe, para eu ter a melhor estudo de viabilidade, certo? Emitir os relatórios para avaliação do terreno devendo apresentar informações de resultado como rentabilidade, taxa de retorno, margem, exposição máxima, ou seja, o quanto que você vai, aquele terreno vai, por exemplo, eu vou pagar lá tanto no terreno, mas quando eu vender o imóvel eu vou ganhar tanto daquele terreno, certo? Tanto é que essa questão de terreno ela é muito importante, ela tem um impacto muito grande, que hoje, né, as construtoras, que tem muitas vezes uma brincadeira, rapaz, eu digo tudo sobre minha empresa, né? Os custos, se você quiser, os preços, as informações, só não diga onde eu estou comprando terreno ou eu tenho um terreno comprado. Porque esse é, muitas vezes, o grande segredo, a alma do negócio, é essa questão do terreno. Então, hoje, o que é que acontece? As empresas fazem muito isso, elas fazem o que a gente chama de land bank. Ela compra terrenos que às vezes estão em regiões que não são tão valorizadas, que aquilo ao longo do tempo vai sendo valorizado e ele vai lá e constrói. Então ele comprou num preço bem mais barato. Então isso é muito comum. E eu compro também vamos dizer, é importante eu ter o banco porque aquilo ali, como ele é a minha alma do negócio, ter bons terrenos vão ser importantes futuramente para que eu tenha bons empreendimentos imobiliários. Ok? Bom, e os indicadores de avaliação dos resultados do estudo de terreno devem ser estabelecidos de acordo com a política de administração financeira da empresa, que é aquela questão, permuta, pago, até quanto eu compro no terreno, qual é a área mínima, porque isso é uma coisa importante, né? Vamos dizer, um terreno maior, eu consigo fazer mais empreendimentos, né? Mais apartamentos e consigo diluir melhor aquele preço, certo? Então, qual é o terreno mínimo que eu posso comprar? Então, isso é uma estratégia da empresa para que ele possa viabilizar aquele empreendimento. Bom, outro ponto é a análise crítica do estudo de viabilidade, certo? Ou seja, terreno, aspectos de localização, aspectos físicos e técnicos, legislação urbana, tá? Ou seja, tudo aquilo que diz respeito, qual é o impacto que aquele terreno vai dar, se ele está tudo organizado e tudo mais. Esse é um ponto. Estudo de massa, projeto eficiente com máximo de aproveitamento, ou seja, antes de fazer o lançamento, né, e de fazer a viabilidade, eu faço um projeto de massa, ou seja,
qual é a área, né? Qual é, pelos índices que tem lá, qual é a área de apartamento que eu posso construir, qual é a posição que eu posso colocar no terreno, quanto eu posso mais aproveitar. Eu não detalhei, né? Aqui é um quarto, aqui é uma sala, eu não fiz isso, mas eu distribuí ele no espaço. Então são só as massas. Então, por exemplo, eu tenho lá um apartamento, 2 apartamentos de 100 metros quadrados com uma área comum de 20 metros quadrados, eu vou ter uma laje lá com escada, não sei o que, 450 metros quadrados, 500 metros quadrados. Como é que eu faço isso aqui? Então eu pego lá um projetinho de 500, sem nem muito detalhe, mas eu faço lá um prédio com uma areazinha de 500 metros quadrados, mais retangular, mais quadrado, e vou jogando isso aí para ver qual é a melhor posição, quanto é que eu aproveito melhor daquele terreno, né, levando em consideração os índices da prefeitura, tá? O estudo comercial, que é o perfil da tabela, a velocidade de venda, o preço de venda. O estudo da construção, né, que aí é justamente, a gente já viu em aulas anteriores, a questão do orçamento, quanto é que deu o orçamento daquele empreendimento. A partir daquele orçamento, eu faço o preço, né, o custo daquele empreendimento. E aí eu posso ter o estudo da construção. O estudo da incorporação, a estratégia de lançamento, custo, promoção e projeto. E o resultado financeiro e econômico do empreendimento, ou seja, quanto eu vou ter que desembolsar, quanto é que eu vou receber, quanto eu vou lucrar dentro daquele empreendimento. Então, tudo isso precisa ser analisado para ver se vale a pena eu fazer aquele empreendimento ou não, se vale a pena correr o risco de fazer aquele empreendimento ou não. Ok?